Vamos aqui colocar, a gente tem que... a gente está falando de Irã, então a gente falou assim, dos pontos fortes. Quais são os pontos fortes? A gente falou basicamente dos dois, né? Que é a missílica, né? E a questão dos drones. Outro ponto forte que a gente pode depois fazer, e aí eu teria que estudar mais, porque me falta conhecimento técnico, né? Para abordar até de forma estratégica. Se eu não me engano, é esse aqui, o Estratégia Nacional, que eu tirei agora, estava lá, né? Estava no outro lugar, que é um livro que eu recebi, o Estratégia Nacional de Defesa para Além da Guerra, um livro da Biblex, né, sobre estratégia cibernética, e eu acho que é outro ponto forte. Então, olha lá. Então, a gente pode falar da missílica, né? Nós podemos falar dos drones, da guerra cibernética, né? E aí falta o quê? Qual o outro ponto forte do Irã? São, na minha opinião, né? E aí eu vou fatiar, tá? Eu espero que o Rodolfo preste atenção para ele me ajudar. Presta atenção, Rodolfo. Vai anotando aí que eu vou falar uma porrada de coisa e a gente já fez. Você está lembrado quando a gente falou e a gente fez o texto? Tem um entorno regional. Ele tem um monte de rival. O Irã tem um monte de rivais, né? Curdos, armênios, então tem os rivais. Mas tem aliados, que na verdade podem ser próprios. Então esse é um ponto que é um ponto, vamos dizer que é 1 a 1, né? Você tem um ponto forte, mas um ponto fraco. Ainda que eu ache, na minha humilde opinião, que o ponto forte é o maior, porque a capacidade dos grupos que são ligados ao Irã, né, que são muito mais apoiados do que, por exemplo, dos Estados Unidos, que às vezes esquecem dos seus aliados em detrimento de questões maiores, como foi o caso dos curdos e outras situações, próprios armênios, tá? E aí essa é uma primeira questão, que esse entorno regional, por mais complexo que seja, né, de certa forma, favorece ao Irã, tá? Ou seja, a sua capacidade militar, ainda que ela tenha alto nível de simetria em relação à Arábia Saudita, ao Israel, aos Estados Unidos, ela tem aliados poderosos. A segunda coisa, e o Rodolfo, vou pegar um exemplo do Rodolfo, um exemplo só, não vou citar dois não, um só, né? Os Houthis, lá no Iêmen. O que aconteceu? A Força Quds mandou gente para lá, treinou os caras, forneceu drone, forneceu equipamento pra caramba, e eles lutaram contra, provavelmente, o exército mais poderoso do Oriente Médio, que é o exército saudita, que tem praticamente tudo que os americanos têm. E ainda tem gente, né? Tem base lá, tem assessor, tem satélite à disposição dos sauditas, até porque eles pagam bem, né? Então, eles tiveram tudo, e quem ganhou essa guerra? Os Houthis. Isso significa o quê? Que o Irã tem uma expertise para lidar com esses aliados muito mais eficiente do que os Estados Unidos e seus aliados. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a vontade de vencer. Eu tenho muita dúvida, né, se esse pessoal, né, que bebe água gelada no deserto, né, que se preocupam de levar água gelada, vai enfrentar uma força Quds que se desloca no meio com a viatura exposta no meio do deserto, ou faz progressão no deserto à noite, né, ou então nos horários até mesmo de pico, e é capaz de interagir, entrar em território inimigo. Então, ou seja, a vontade, a garra, né, ideologicamente, você ter a garra, e isso é importante, né? Segundo, o terceiro ponto, ninguém tem naquela região nada parecido com a Guarda Revolucionária. E dentro da Guarda Revolucionária, ninguém tem nada parecido com a Força Quds. Vocês podem dizer, mas Israel tem o melhor exército do Oriente Médio. Sem dúvida. Melhor exército do Oriente Médio. Mas não, estava falando dos muçulmanos, a Arábia Saudita dos muçulmanos. O melhor exército, talvez um dos melhores exércitos do mundo. Estamos falando aí de um top 5, de repente. Extremamente especializado, sabe fazer guerra, é experiente, está sempre batalhando. Mas, vejam,
é uma força poderosa, que Israel terá grandes problemas numa guerra aberta. Por quê? Porque Israel não tem profundidade, não tem efetivo, e etc, etc. São vantagens, né, que o carne, né, tem massa, Irã tem massa, Israel não tem. Então a gente tem então são vários problemas. E outra coisa do que leva o que me leva a apostar no Irã potência, né? A curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem iraniana impressiona. Ela está se acelerando. Estão aprendendo com os russos? Não sei. Com os chineses? Não sei. Me parece coisa autóctone. Devido ao quê? Devido à massa educacional, devido ao nível educacional da população, que está aumentando. Se vocês forem ver nos relatórios da ONU, né, tem uma massa de alfabetizados e nível de escolaridade superior ao Brasil, por exemplo. Forma mais engenheiros que o Brasil, e por aí vai. Não vamos entrar em grandes comparações, porque isso aí seria comparar coisas que a gente não são até incomparáveis devido às particularidades da população muito maior, um território muito maior, etc, etc, etc. Então a gente tem, mas é uma coisa só para citar. Então eu acho que esses fatores são importantes, além daqueles que eu falei. Depois eu vou tentar falar para vocês das limitações, porque nem tudo é festa, né? Nem tudo está dando certo, está tudo muito bem para o Irã. Tem coisas que pegam e num conflito podem gerar algum tipo de estresse e problema.